Todos querem subir, nós queremos descer. Enquanto todos querem as alturas, nós queremos a profundidade. Muito bom dia, povo de Deus. Nesse domingo, dia 17 de maio de 2020, nós, mais uma vez, estamos chegando ao seu lar para mais uma escola bíblica dominical. Queremos continuar orando pelo nossos líderes da escola dominical. Em virtude da pandemia, vocês têm sentido falta dos nossos líderes, nossos presbíteros Ribamar e presbítero Neto, mais o diácono Dário, são os irmãos que cuidam da escola bíblica dominical. Em virtude dessa pandemia, a dificuldade de gravar os vídeos, os nossos queridos líderes da escola dominical estão nas suas casas, com certeza ouvindo e assistindo mais uma escola bíblica dominical, continuando o nosso trimestre sobre a igreja eleita, tema maravilhoso. Temos hoje a nossa sétima lição, em que vamos tratar da Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós que estávamos desgarrados, sem Deus, sem paz e sem salvação, nós fomos reconciliados, fomos resgatados exatamente por Ele. Cristo nos reconciliou com Deus, nos trouxe de volta ao contato, à relação que havia sido cortada no Jardim do Éden. Cristo fez com que nós fôssemos reconciliados com Deus e agora temos paz no Senhor Jesus. Então essa é a nossa lição de hoje. Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Nós vamos agora convidar a nossa mídia social, nossa mídia da igreja, que tem feito um belíssimo trabalho nessa época de pandemia. Vocês estão assistindo esses vídeos que vão até aos lares de vocês. Todos eles foram exatamente programados, editados, organizados de forma muito brilhante pela nossa mídia da igreja. Aqui vai o nosso grande abraço à nossa líder da nossa mídia da igreja, que tem proporcionado todos os cultos a possibilidade de estarmos juntos. Apesar da distância, estamos juntos para adorarmos o nome do Senhor. Vamos orar a Deus nesta manhã de domingo, dia 17 de maio, orando para começar a nossa escola bíblica dominical. Logo após a nossa oração, a nossa querida líder de mídia vai trazer para nós um belíssimo hino da nossa harpa cristã, né? Embora muitas pessoas não gostem, não apreciem mais, nós continuamos apreciando e gostando muito dos nossos belíssimos hinos da nossa harpa cristã. Então a nossa mídia vai trazer um hino logo após a oração e em seguida, ato contínuo, logo após o louvor que vamos ouvir agora, nós vamos convidar o nosso pastor Weber para mais uma vez, pela segunda vez, né, sinal que ele foi aprovado no primeiro, mais uma vez o pastor Weber, nosso pastor, vai trazer a ministração da nossa sétima lição da escola bíblica dominical a toda a igreja do Senhor. Deus santo e maravilhoso, para nós é uma alegria, Senhor, na manhã desse domingo, manhã belíssima, em que estamos nós aqui, Senhor, e os teus filhos certamente estão agora nos seus lares, para juntos, Senhor, acompanharmos
para juntos aprendermos a Tua Palavra através da ministração da nossa Escola Bíblica Dominical, com mais uma belíssima lição, Senhor, onde vamos aprender que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma manhã abençoada. Visita cada irmão e cada irmã nesta manhã e que a escola possa fluir e possamos nós aprender mais com a Tua Palavra. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Louvor, um hino, logo em seguida, Pastor Weber ministrando a nossa 7ª lição em nome de Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim.
Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós, mais uma vez, com a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor e nessa ocasião, não sei realmente se é amanhã ou tarde, o momento que você está assistindo, nós vamos estudar a lição 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, conforme a revista da CPAD, que se intitula A Igreja Eleita. A nossa lição ela tem como título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E o texto áureo nos traz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, no capítulo 2, versículos 14 ao 19. Diz assim a nossa leitura bíblica: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A nossa introdução na revista, você pode acompanhar, diz assim: se na lição anterior analisarmos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, e isso nos vai falar no capítulo 2 de Efésios, no versículos 11 e 12, e inclusive há uma colocação bem forte a respeito desse assunto, né, que Paulo nos faz no versículo 12, que ele diz que os gentios, antes de Cristo, eles estavam sem Deus no mundo. Ora, se é difícil nós estarmos no mundo com Deus, se nós passamos por tantas dificuldades, por tantas lutas, se nós temos tantos conflitos, imagina o que é estar no mundo sem Deus. E essa era a situação dos gentios naquela época. Mas a Bíblia nos ensina que algo aconteceu e mudou essa história, mudou essa situação. E isso que aconteceu foi a vitória de Cristo na cruz. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que é isso, né? Como é que essa vitória de Cristo, ele mudou a situação dos gentios. Bom, nós devemos lembrar que Deus fez uma promessa a Abraão. Disse que Abraão ele seria abençoado, que a descendência de Abraão seria abençoada. E quando a palavra cita a descendência de Abraão, ela se refere a Cristo. Ele é descendência de Abraão. E assim também todo o povo hebreu, né, que nasceu a partir daquele homem. Quando as bênçãos elas foram declaradas para a descendência de Abraão, ou seja, para o povo hebreu e para Cristo, fora desse povo
ficaram diversos povos. Ficou a humanidade, ou seja, todo aquele que não era hebreu estava fora dessa bênção, estava fora dessa herança. Mas Cristo, ele veio para que nós pudéssemos, a partir do momento em que nós cremos nele, que nós aceitamos a ele como o nosso Salvador, nós passamos a fazer parte desse povo. Nós passamos, como a própria Bíblia explica, nós passamos a ser um ramo enxertado na planta. E essa planta é o povo de Israel, o povo hebreu, o povo da promessa. Ora, no momento em que nós enxertamos um ramo em uma árvore, aquele ramo passa a receber a seiva daquela árvore. Ela passa a fazer parte daquela árvore. E da mesma forma acontece conosco. Nós, os gentios, no momento em que nós fomos enxertados no povo de Israel através de Cristo, nós passamos a receber da seiva, passamos a ser coparticipantes da promessa que foi feita por Deus a Abraão e a sua descendência. E essa promessa que nós sabemos, e a Bíblia ela nos mostra que Abraão ele tinha a consciência do que era a realidade dessa promessa, que não se referia simplesmente à terra de Canaã, à terra da Palestina, mas se referia a uma terra celestial, a uma terra, a uma promessa espiritual, aonde nós estaremos um dia juntamente com Deus nos céus por toda a eternidade. E essa promessa, então, ela passou para todos nós através do momento em que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Bom, então, vamos iniciar a nossa lição que vai falar a respeito disso, né? A respeito da forma como o sacrifício de Cristo na cruz, como a vitória dele na cruz, retirou essa separação que havia entre os judeus e os gentios, e também retirou a separação que havia entre o homem e Deus. No ponto 1 da nossa revista, que se intitula Cristo desfez a inimizade entre os homens, ele coloca assim na introdução desse ponto. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e os gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. E ele cita no subponto 1, né, a respeito de muralhas, né, de muralhas que separavam, naquela época, os judeus dos gentios. E eram muralhas que realmente existiam no templo. Existia o átrio dos gentios, existia o átrio dos judeus. E havia uma muralha de separação, uma muralha física, porque existia realmente a muralha, e também uma muralha espiritual. Por quê? Porque os judeus, eles se consideravam separados, se consideravam superiores aos gentios. Tá? Então Cristo ele veio fazer o quê? Ele veio derrubar essa muralha, ele veio fazer a união entre os dois povos, os judeus e os gentios, para que ambos fossem possibilitados de chegar aos céus através de Cristo. E nós precisamos meditar um pouco se nós não estamos construindo muralhas, se nós ainda não criamos hoje uma separação. Não existe mais, talvez nós não façamos mais a separação entre judeus e gentios, mas dentro mesmo da Igreja do Senhor, nós muitas vezes criamos separações. Nós criamos separações da nossa denominação com a Igreja A ou com a Igreja B. Por quê? Porque tem doutrinas diferentes, porque tem dogmas diferentes. E passamos a, muitas vezes, nos considerar melhores ou mais instruídos ou mais santos ou mais agraciados por Deus do que essas outras igrejas.
Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Separação. Estamos criando muralhas. E não é esse o propósito de Cristo. Para nós entendermos bem essa questão a respeito da separação que muitas vezes nós fazemos até mesmo de maneira despretensiosa entre as igrejas, porque igrejas têm pensamentos diferentes, nós podemos dar uma lida em Romanos, capítulo 14, versículos 1 a 3 e também os versículos 5 e 6. Essa passagem, ela diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Isso é o versículo 1. O que Paulo ele quis dizer com enfermos na fé? São aquelas igrejas, né, são aquelas denominações as quais, segundo o nosso conceito, o nosso conhecimento da palavra, eles têm algo que não está totalmente correto. Que nós consideramos que o conceito, o entendimento da palavra ou a prática não está totalmente de acordo com aquilo que nós entendemos que seja correto. Então nós consideramos que elas estão enfermas na fé. Mas Paulo ele diz que nós devemos receber essas pessoas, mas não receber para discutir, para entrar em contendas de maneira nenhuma, mas para acolhê-las, porque nós somos irmãos em Cristo. E Paulo ele continua no versículo 2: Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Interessante a colocação de Paulo, porque ele diz que aquele que come legumes, aquele que é mais legalista, aquele que se limita devido à sua fé e não come carne por uma questão de fé, por uma questão de sacrifício, ele considera como sendo fraco na fé. E aquele que come carne, aquele que não tem as limitações, ele considera como sendo o que é forte na fé. Então isso derruba já de cara aquele conceito do crente santarão, né? Aquele que se coloca acima dos outros porque ele faz sacrifícios acima dos outros, porque ele cumpre leis, regras e cerimônias mais do que os outros. Tá? E Paulo ele continua dizendo: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então Paulo ele diz: olha, se você é de uma doutrina, de uma igreja, que tem o costume de não comer alimento A ou alimento B, por quê? Porque acredita que assim está agradando a Deus. Você não deve criticar aquele que come. Da mesma forma, se você é de uma igreja, de uma denominação, que come determinados alimentos, por entender que assim você está agradando a Deus, não julgue aquele que não come. Logicamente que Paulo ele não está falando simplesmente a respeito de comida, mas a respeito dos costumes de maneira geral, a respeito das doutrinas, a respeito das diferenças entre as igrejas. Prosseguindo na nossa leitura, vamos para o versículo 5 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Diz assim: um faz diferença entre dia e dia. Ou seja, para alguns é importante guardar o sábado especificamente. Continuando. Mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus.
o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ou seja, aquilo que nós fazemos para a graça de Deus, para a glória do nome do Senhor, não deve ser julgado. Nós devemos deixar de lado essas muralhas que são levantadas em função do costume, em função da doutrina e dos dogmas de cada denominação. E entendermos que nós somos uma igreja, um corpo só de Cristo. Cristo não tem vários corpos, Cristo tem um corpo. Nós, da mesma forma, nós podemos ver uma outra passagem bíblica, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 2, versículos 2 e 3, que inclusive essa passagem nos vai tirar uma dúvida. Como é que eu sei se uma igreja ela fala aquilo que é de Deus? Como é que eu sei se alguém que fala a respeito das coisas de Deus está falando através do Espírito de Deus, ou se é um falso profeta? Então, 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3 nos diz assim: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, João ele dá uma forma para que nós possamos saber se alguém que fala, se alguma igreja que fala aquilo que é de Deus ou que não é de Deus. Nós não podemos separar, nós não podemos discriminar, nós não podemos afastar alguém ou uma igreja por conta da sua doutrina, da sua liturgia, dos seus dogmas. Mas nós devemos entender que somos todos corpo de Cristo. Porém, nós devemos observar sempre se aquela igreja, se aquela denominação, ela realmente confessa que Jesus Cristo ele é o Senhor, que é o Filho de Deus, que se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Então João ele nos ajuda esclarecendo como nós devemos não julgar, mas entender se uma igreja ela professa a Cristo, professa a nossa fé ou não. Ok? Vamos seguir em frente da nossa lição. No ponto 1, subponto 2, que se chama a derrubada da parede de separação. Diz assim: o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa parede, essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. O nosso objetivo no estudo dessa lição não é somente nós entendermos os fatos históricos, entendermos aquilo que aconteceu, compreendermos a história que está na Bíblia dentro do contexto passado. Mas talvez o mais importante seja nós refletirmos esses mesmos conceitos para a nossa vida de hoje, a nossa vida espiritual. E se naquela época existia uma muralha que ao mesmo tempo era material e espiritual, é bom que nós pensemos um pouquinho se hoje nós não temos essas mesmas muralhas. É bom nós pensarmos se as próprias paredes físicas da igreja, elas não formam uma muralha espiritual, uma muralha física e ao mesmo tempo uma muralha espiritual.
se nós não aproveitamos dessa muralha, dessas paredes físicas, para nos fecharmos dentro da igreja e pensarmos muito naqueles que já são salvos e menos naqueles que ainda não ouviram a palavra do Senhor. Os irmãos já imaginaram se a igreja não tivesse paredes? Se nós pregássemos como Cristo, sempre ao ar livre, e todas as pessoas pudessem acessar? E olha que coisa interessante, no momento em que nós estamos aqui, tendo que fazer essa aula, estudar a palavra de Deus e fazer também as pregações e os louvores através da internet por conta do isolamento social, de certa forma nós derrubamos essas paredes. Porque na realidade, agora, não somente os nossos alunos da escola bíblica, do Ministério Ágape, no cruzamento da Avenida C com o G do Conjunto Ceará, que estão dentro da igreja, estão assistindo a essa aula, estão participando desse estudo. Não. Mas qualquer pessoa no mundo que fale, que entenda o português, está tendo acesso. Olha só que interessante, não é? Então nós acabamos, de uma forma meio que forçada, derrubando esses muros físicos, e agora talvez nós tenhamos que derrubar o muro espiritual. Aprendendo, né, um pouquinho com esses dias que nós estamos passando isolados, mas que nós estamos falando a muito mais pessoas. É interessante que normalmente nas escolas bíblicas, né, nós temos um compartilhamento, uma audiência de 150 a 200 pessoas, bem mais do que nós temos na nossa classe de adultos. Então é interessante nós pensarmos nisso, refletirmos se como nós podemos fazer diferente, derrubar as paredes espirituais, já que nós não podemos derrubar as paredes físicas do templo e nem devemos. E talvez a derrubada das paredes físicas seja através da internet, do uso da tecnologia para levar a palavra para muito mais pessoas. Subponto 3 da nossa revista, né? Ponto 1 ainda, subponto 3, o conceito da lei dos mandamentos. Esse subponto, ele nos esclarece, né, algo que foi escrito aqui nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, que diz que, no versículo 15, né, Efésios capítulo 2, versículo 15, na sua carne, Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, tá? Mas Cristo ele não desfez a lei, ele não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, ou melhor, para ser o cumprimento da lei. Como é que nós podemos entender isso? Na realidade, a lei mosaica, né, a lei de Israel no Antigo Testamento, ela pode ser dividida em 3 grupos: a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. O que é cada uma delas? A lei cerimonial, que é a mais simples, tá? Ela é referente aos rituais, às cerimônias, às festas, aos ritos, a todo esse tipo de regras, né, que foram estabelecidas por Deus para o povo de Israel e que tem a sua finalidade. Nós temos como exemplo disso as festas, né, o dia de festa, de lua nova, guardar os sábados, tudo isso eram leis cerimoniais. As leis civis eram aquelas leis que regulamentavam o convívio do povo de Israel. Eram leis que permitiam o convívio em sociedade do povo. Já as leis morais eram aquelas relacionadas ao relacionamento com Deus, principalmente,
eram leis, né, que diziam respeito ao padrão de conduta, tá, do povo de Israel, e estavam registradas nas tábuas dos 10 mandamentos. Um pouquinho mais à frente, né, no ponto 2, diz assim: a partir deste ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. E um pouquinho mais à frente diz assim: nele as desigualdades foram eliminadas. Nele quem? Em Cristo. A acepção de pessoas desfeita. A etnia e a classe social desapareceram. E aí a nossa revista cita Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, que diz que para Deus não há acepção de pessoas. E Cristo nos mostra claramente isso. Ele nos mostra no momento em que ele repousou na casa de um publicano, uma pessoa que era tida como uma pessoa má, uma pessoa desonesta, uma pessoa que não seria digna de acomodar o Messias, o Filho de Deus. Da mesma forma, Cristo ele conversou com a mulher cananeia, aquela que pertencia a um povo que era considerado pelos judeus como um povo impuro, um povo prostituto, um povo que não era fiel a Deus. Cristo ele também ele salvou a prostituta que estava em vias de ser apedrejada. Tá? Cristo ele comeu com aquele que iria assassinar a ele. Né? Ele sabia que o assassino dele, aquele que iria entregá-lo para a morte, estava entre eles. E mesmo assim, ele ceiou. Então, Cristo ele nos ensina a não fazermos acepção de pessoas, mas para acolher as pessoas da forma como elas estão. E aí, com amor, né, com cuidado, nós ensinarmos a elas, né, os ensinamentos de Cristo. Tiago, né, capítulo 2, no versículo 13, diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E além disso, né, no Tiago, no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então a palavra é muito clara, não é? Quando ela nos mostra a respeito da importância de nós não fazermos acepção de pessoas. Vamos seguir em frente para o ponto 3. O ponto 3 ele se intitula Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. No ponto 1, nos fala que Cristo ele se fez maldição por nós. E morrer na cruz, ele era sinônimo de maldição. A nossa revista nos explica claramente isso, né? Não requer muito detalhamento, porque aquele que era condenado a morrer na cruz passava por uma morte vergonhosa. Ele tinha que ser humilhado, ele levava a sua própria cruz em via pública para que as pessoas vissem, né, aquele homem como um homem indigno, como um homem criminoso. E ele era crucificado e ficava exposto, né, às pessoas à condenação pública. Então essa era uma morte vergonhosa e Cristo ele se submeteu a essa morte, a uma morte de maldição por nós, para nos salvar da morte, para nos dar a redenção eterna. Então Cristo ele expiou o pecado, ou seja, ele pagou o preço pelo nosso pecado.
É o que diz a revista no ponto 3, no subponto 2, onde está escrito assim: foi o sacrifício vicário. A palavra vicário significa substituto. Tá? Então, foi o sacrifício substituto de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. O que significa isso? Nós estávamos separados de Deus pelo pecado. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Nós, em nossa condição pecaminosa, jamais podemos nos aproximar de Deus, porque Deus é santo. E se nós chegarmos a Deus com o nosso pecado, na nossa condição pecaminosa, a santidade de Deus, ela vai nos exterminar. Nós seremos fulminados na presença de Deus. Então Cristo, ele veio fazer o quê? Ele veio pagar o preço por nossos pecados, anular a culpa e o pecado que existe em nós, para que nós possamos nos aproximar novamente de Deus, através do seu sacrifício expiatório. Um pouquinho mais à frente, não é? Reconciliados na cruz em um corpo. A nossa revista, ela diz: o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios. Ou seja, Cristo veio nos mostrar que nós devemos ser um só povo, um só corpo, independente das doutrinas, independente das nossas diferenças. E prosseguindo, também da aproximação com Deus em um corpo, um só corpo, o corpo de Cristo. Não existe a igreja de Paulo, a igreja de Apolo, a igreja de fulano, a igreja de Cicrano. Nós somos igreja de Cristo, que será salva e subiremos todos para as mansões celestiais, aqueles que perseverarem firmes na fé e se santificarem para a vinda de Cristo. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, ou seja, entre povos, entre homens, entre costumes, entre culturas. E no versículo 16, vertical, entre Deus e os homens. Então, é isso que nos fala hoje a nossa lição. Tá? Nós podemos ter um resumo disso tudo na conclusão da revista, vamos ler rapidamente, que diz assim: em obediência ao plano divino, porque tudo isso aconteceu segundo o plano de Deus, nada aconteceu aleatoriamente à vontade de Deus, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Então, toda a lei se cumpriu em Cristo, através de seu sacrifício na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais. Então, a lei cerimonial, ela foi abolida, a lei que dividia judeus e gentios. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade, ou seja, um novo povo, uma nova igreja, e a reconciliou com Deus. Formou a partir dela um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, obrigado, nosso pastor Weber, pela rica oportunidade que tivemos hoje da ministração feita pelo nosso pastor Weber. Obrigado, querido, que Deus te abençoe. E nós queremos, neste momento de encerramento da nossa Escola Bíblica Dominical, fazer um convite a você e a sua família. Hoje, domingo, dia 17 de maio, mais uma vez estaremos nós no seu lar. Hoje, à tarde, a partir das 17h30, você é nosso convidado para mais um culto de adoração ao nome do Senhor. Não esqueçam, hoje, 17h30, você é nosso convidado
aí na sua casa, reúna a sua família, porque hoje teremos o culto da família. Terceiro domingo de cada mês, a nossa Assembleia de Deus Ágape sempre ministra o nosso culto da família. Em nome da nossa liderança de família, o nosso presbítero Victor Hanover, estamos convidando, a todos os irmãos e irmãs para reunir, juntar a sua família na sua casa, e quando for hoje, a partir das 17h30, estaremos adorando ao Senhor com mais um belíssimo culto da família. Não esqueça de continuar em casa, tomar todas as precauções. O coronavírus está aí, nós estamos ainda e vamos continuar orando por toda a Igreja do Senhor. Vários irmãos, lamentavelmente, estão afetados por esse coronavírus, mas nada muito grave. A oração nossa é exatamente esta: Senhor, guarde o teu povo. Mas se alguém for contaminado com o coronavírus, em nome de Jesus, o Senhor não permita que essa coisa seja forte, mas que seja uma gripe fraca, né? Que seja fraca, porque o Senhor enfraqueça os efeitos da pandemia, os efeitos do coronavírus, sobre os nossos irmãos e nossas irmãs, e possamos nós estar logo recuperados, bons, para quando terminar a quarentena, estamos nós juntos, adorando ao Senhor na sua casa, ok? Tenha um domingo abençoado. Vamos apenas rogar ao Senhor que possa lhe dar a sua bênção nesse dia. Não esqueça, hoje, 17h30, culto de adoração. Meu Deus e meu Pai, nós somos, Senhor, mais uma vez agradecidos nesta manhã pela ministração do pastor Weber, que trouxe aos nossos corações o ensino da Tua Palavra, Senhor, através da 7ª lição da Escola Bíblica Dominical. Deus, que nós possamos continuar com o nosso coração ardendo no desejo e na vontade de continuar aprendendo mais com a Tua Palavra. Dá-nos, Senhor, um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até mais tarde no nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Amém.